Seja bem-vindo ao Despertar. Meu nome é Paulo Roberto e o tema de hoje é a importância do Espírito Santo de Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3 diz assim: Então diz o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Aqui a palavra de Deus diz que o Espírito dele não agiria para sempre para com o homem. Por quê? Porque o homem, ele o quê? Abandona o mandamento de Deus, a palavra de Deus. O homem, ele começa a buscar os seus próprios desejos. Após a queda do homem, o homem vem se corrompendo pelo pecado. Aqui, o homem começa o quê? A buscar as suas próprias vontades, viver nas práticas daquelas que desagradam a Deus e esquecem de Deus. Esquece da presença de Deus, esquece de invocar a Deus. E a partir daí, eles começam a andar segundo seus interesses. E a palavra diz, porque este é carnal. Por que ele é carnal? Porque ele começa a buscar suas próprias vontades. Ele esquece de Deus, esquece dos seus mandamentos, não dá um valor, não dá uma importância para com a palavra de Deus. Que eu e você viemos se importar com o quê? Com a presença de Deus. Que nós vamos se importar com o Espírito de Deus, que nós vamos deixar que o Espírito de Deus, ele venha o quê? Nos conduzir, que ele venha nos ensinar a vontade de Deus. Que nós venhamos amar a palavra de Deus, ao ponto que a palavra de Deus, ela venha o quê? Nos transformar. Que ela venha o quê? Nos levar novamente para Deus. Aqui a palavra demonstra que esse povo, ele abandona Deus. No meio dessa nação pecadora, nessa geração pecadora, havia simplesmente um homem justo, íntegro, que buscava Deus. Seu nome era Noé. E Noé, por intermédio de Deus, por intermédio de Noé, ele o quê? Ele anuncia para aquela nação que haveria um dilúvio, que haveria de vir um juízo sobre aquela nação. E que aquele povo não passaria de quê? 120 anos. Esses 120 anos era o quê? Um tempo de arrependimento. Era um tempo que duraria para que Noé construísse a arca. E que Noé, ele ministrasse para aquele povo viesse o quê? Se arrepender. Para que aquele povo abandonasse o pecado, aquelas práticas pecaminosas. Que eles voltassem para Deus. Que eles não vivessem simplesmente inclinado para a carne, para os seus próprios interesses, mas que eles voltariam para Deus, para que o Espírito de Deus voltasse a conduzi-las na palavra, na vontade de Deus. Assim como o Espírito de Deus conduzia Noé, Deus queria que o Espírito dele também conduzisse aquele povo, mas aquele povo, ele foi rebelde com o mandamento, com a palavra de Deus. Eles se afastam de Deus, eles não dão crédito, até quando veio o dilúvio e levaram todos. Simplesmente Noé e sua família foram salvos. Entraram dentro da arca. Que você vemos que ser obediente ao mandamento de Deus. Que nós vemos valorizar o Espírito de Deus. Que nós vemos estar atento à voz do Espírito Santo. Que ele quer o quê? Nos transformar. Ele quer nos edificar. Que nós vemos estar atento. Em João 14, versículo 6, Jesus fala algo maravilhoso assim: E rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que ele esteja para sempre convosco. Essa é a vontade de Deus, que o seu Espírito esteja para sempre comigo e com você. E o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Por que o mundo não pode conhecer? Porque eles querem viver na prática do pecado. Eles querem permanecer no erro. Eles não querem se aproximar de Deus. Eles pensam que o evangelho de Deus é loucura. Eles não dão crédito ao mandamento, à palavra de Deus. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Não conhece no sentido, não tem comunhão, não tem intimidade, não dá valor, não dá importância para o Espírito de Deus, pela presença de Deus. Porque não vê e nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vocês.
O Espírito de Deus, ele vem habitar em nós, ele vem estar conosco para sempre. Porque naquele dia do juízo, quando Deus derramou as águas sobre a superfície da terra, simplesmente Noé e sua família foram salvos. Nos dias quando Cristo voltar, simplesmente irão ser salvos, como no dia de Noé. Será simplesmente aqueles que tiverem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Que eu e você vimos valorizar a presença de Deus, que você vimos valorizar o Espírito Santo, porque Ele que nos conduz, Ele que nos ensina. Assim como Deus, Ele vier novamente, exercer o juízo sobre toda a face da terra. Simplesmente aqueles que tiverem o seu Santo Espírito irão ser salvos. Assim como simplesmente Noé e sua família adentraram na arca, naquele grande dia, simplesmente aqueles que tiveram o Espírito de Deus irão de encontrar com Ele nos ares. Que eu e você viemos valorizar o Espírito de Deus, a presença de Deus, o Evangelho de Deus, a sua palavra. Porque é a palavra dele que nos conduz ao Pai. Que nesse dia nós viemos estar atentos para com a palavra de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai amado, que em nome de Jesus, que o Senhor venha receber esta vida, que neste momento está te confessando como o único suficiente salvador da vida dela. Eu lhe peço, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito venha conduzir em todo momento, venha convencer ela do pecado, da justiça e do juízo, que ela venha ser dirigida pelo teu Santo Espírito. E leve, meu Pai, uma bênção especial sobre essa vida. Um milagre, ó Deus, que ela venha ver que isso procede do Senhor, em nome de Jesus. Fique com Deus.